Depois de 10 anos, mais de 10 anos acompanhando pessoas na sua caminhada de espiritualidade, eu percebo que a maioria das pessoas tem os mesmos erros quando tenta entender o cristianismo. Por isso, nós estamos fazendo essa série de encontros. Nossos maiores erros em entender o cristianismo. Hoje vamos falar sobre salvação não é algo que eu mereço. Sem dúvida, esse é o encontro mais importante da série e o conteúdo mais importante da fé cristã. Acompanha com a gente.
Boa noite, pessoal. Que bom que a gente está aqui juntos para o nosso encontro de quarta. Vamos ter uma conversa muito interessante. Na quarta-feira nós estamos fazendo uma série muito especial, nossos maiores erros em entender o cristianismo. Nós já conversamos na semana passada falando sobre pecado não é fazer coisas erradas. E se você não estava na semana passada, a publicação está salva aqui na página, está também no YouTube, acessa lá, que é um conteúdo realmente muito importante para a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre salvação não é algo que eu mereço. Antes, só quero dar uma boa noite para o pessoal do chat aí, né? Uma boa noite para a Dilce, para o Sérgio e para a Vera, meus pais, uma boa noite para a Dona Edith, para a Eliane, para a Rosane, para o Adélio, para a Elenir, para a Rosana, para a Giane, e para a Rosane Grisotti também, para o Luiz Anato, boa noite para vocês, boa noite você que está chegando agora, deixa o seu boa noite aí no chat, mesmo se você depois vai ver só a gravação, não ao vivo, é muito legal para a gente saber quem está assistindo, e muito bom também para a gente poder ter uma interação com vocês, fiquem à vontade de colocarem também algumas questões no chat, impressões, perguntas, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos para o assunto dessa noite. Nós vamos falar um pouquinho então hoje sobre salvação. Eu queria começar com algumas perguntas para você refletir. Você acredita que essa vida é tudo o que existe? Bom, assim, a maioria das pessoas com quem eu tenho conversado responderia que não. A grande maioria das pessoas que eu tenho visto, conversado, diria não, Jorge, eu acredito que existe algo a mais na vida além do que nós temos aqui. Bom, segunda pergunta. Se existe algo, deve existir alguma forma de chegar lá, não é verdade? Deve ter alguma maneira de nós chegarmos nessa realidade eterna. Tem que ter uma maneira de salvação. Bom, e aqui você vai concordar comigo algo que é muito importante. Se existe algo além dessa vida, e se existe uma forma de chegar lá, esse assunto é extremamente importante, não é? Conhecer essa forma de chegar nessa realidade eterna é um assunto muito importante. Aqui eu acho algo muito interessante. Grande parte das pessoas com quem eu converso, elas iriam dizer exatamente isso, que existe algo a mais, que esse algo a mais é importante que a gente entenda como chegar lá, mas a grande maioria das pessoas não se preocupa tanto com isso, pensam assim, bom, depois a gente vê isso, ou eu não quero me preocupar com isso agora, mas esse assunto não é secundário, ele é muito importante. É um assunto central da nossa vida, nós nos preocuparmos e nos ocuparmos um pouco em saber como a gente chega nessa realidade eterna. E a Bíblia ainda vai dizer algo ainda mais interessante. A nossa visão de salvação, ela não define somente a nossa eternidade, embora que isso já seria muito, mas ela também define toda a nossa forma de viver. Bom, dito isso, eu só queria conquistar vocês nesse primeiro momento para vocês entenderem o quanto o assunto salvação é central. Define a nossa maneira de viver, define onde nós vamos passar a nossa eternidade. É algo muito importante e vai valer realmente muito a pena você tirar esses minutinhos para a gente clarear esse assunto. Tá bom? Primeiro eu queria comentar com vocês como funciona a visão tradicional de salvação. Quando eu digo visão tradicional de salvação, eu quero dizer assim, a visão de salvação da maioria das religiões e crenças, a visão de salvação mais comum no imaginário das pessoas. Bom, a visão tradicional de salvação é que nós precisamos, de alguma forma, nos esforçarmos para sermos salvos. Salvação está relacionada a esforço, a progresso, a evolução. Eu preciso me esforçar para ser uma boa pessoa, para de alguma forma progredir, para que talvez o meu espírito ou algo assim evolua. Essa é a ideia principal da questão de salvação. Se a gente fosse eleger para nós uma imagem que melhor representa a visão tradicional de salvação, possivelmente essa imagem seria uma escada, onde eu preciso me esforçar para subir degraus, para estar cada vez mais perto de Deus, cada vez mais qualificado para a salvação. Então, imagina aqui que nessa visão da salvação como uma escada, existem alguns degraus que as pessoas acreditam que elas precisam ir subindo com bastante esmero para serem salvas. Eu vou colocar aqui uns exemplos para vocês. Vamos imaginar aqui do meu ladinho eu tenho uma escada,
E agora você imagina comigo assim, imagina que a gente está com muito esforço, eu vou me esforçar para viver decentemente, para ser uma pessoa honesta, para ser uma pessoa justa, né? Uma pessoa que não engana os outros, eu me esforço para ser uma pessoa que não passo ninguém para trás, que paga as minhas contas, paga os meus impostos, não leso ninguém. Me esforcei, subi um degrau, estou um pouquinho mais perto da salvação. Agora imagina que não só sou uma pessoa honesta, mas eu também sou uma pessoa que ajuda os outros. Eu contribuo com a sociedade, eu me esforço para ajudar as pessoas, sou generoso, sou ativo em causas sociais, participo de uma entidade, tiro do meu tempo, às vezes no final de semana ou de noite para fazer um voluntariado. É esforço, mas vai valer a pena. Olha só, eu estou sendo uma pessoa melhor. Um dia eu vou merecer a salvação. E além disso, tem mais um degrau que às vezes a gente costuma subir, que é participar de uma religião, participar de uma crença, seja ela qual for, afinal de contas, né? Deus é um só, imagina aqui comigo, e aí eu participo de uma igreja, eu frequento cultos, eu fui batizado, eu participo da Santa Ceia, eu acordo no domingo de manhã, quando podia dormir até mais tarde, mas eu acordo cedo para ir no culto, me esforço, me empenho, e na visão tradicional de salvação, a gente tem a ideia de que com isso, a gente está se tornando cada vez mais qualificado para nós sermos salvos. Cada vez nós estamos mais perto de merecer a aprovação de Deus. Talvez você já tenha pensado na questão da salvação de uma forma muito parecida com essa. A gente vai com esforço subindo degraus, a gente vai com esforço tentando merecer a salvação de Deus. Pessoal, eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante. Isso não tem absolutamente nada a ver com a salvação de acordo com o cristianismo. Essa ideia de se esforçar para progredir, para subir, para evoluir, isso não tem nada a ver com a salvação conforme a fé cristã. Sabe por quê? Porque a fé cristã, ela vai dizer que o estrago que o pecado faz na nossa vida, e nós vimos bastante disso na semana passada, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. O pecado, ele abre um abismo entre nós e Deus, que é muito mais significativo do que a gente imagina, e qualquer esforço que a gente faça, por melhor e mais importante e mais nobre que seja, ele ainda vai ser completamente irrelevante para a gente vencer essa distância. A distância entre nós e os seres humanos que nós deveríamos ser é muito, muito maior. A gente poderia usar como exemplo uma história. Conta-se que uma vez 3 nadadores resolveram combinar para ver quem conseguiria atravessar o Oceano Atlântico a nado. Eles iriam sair ali de Balneário Camboriú e iriam até a costa da África. E aí você imagina que o primeiro nadador, na verdade ele nem sabia nadar direito, e quando o pé começou a perder o chão, ele já logo se afogou e ficou ali mesmo. O segundo nadador, ele sabia nadar, mas ele não tinha condicionamento físico, nadou uns 500, 600 metros e depois se afogou. O terceiro nadador, ele era um atleta olímpico, ele nadou bravamente por 50 quilômetros, por 60 quilômetros, mas no final se deu por vencido e se afogou. Quando a gente diz assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu agrado a Deus, eu vou ser salvo, porque afinal de contas eu sou alguém que merece salvação, é como aquele atleta que foi o mais longe, falando para o primeiro, olha, eu fui muito mais longe que você, eu sou melhor que você, pode até ter ido mais longe, mas diante da distância que eles tinham para vencer, qualquer um dos 3 teve um esforço irrelevante. A nossa costa da África, a nossa distância para vencer entre o ser humano que nós somos e nós deveríamos ser, ela é gigantesca. Quer entender isso? Como é o ser humano que nós deveríamos ser? Como é o ser humano sem o pecado? A gente só tem um exemplo disso na história da humanidade, que é Jesus. E se você conseguir dizer para mim, George,
Eu sou uma pessoa que consigo amar que nem Jesus amou, perdoo que nem Jesus perdoou. Eu sou uma pessoa tão altruísta quanto Jesus foi. Eu consigo ser bondoso e eu consigo cuidar das pessoas como Jesus fez. Eu conseguiria estar sendo crucificado injustamente, enquanto isso perdoando as pessoas que estavam me crucificando. Se você disser que você tem exatamente o mesmo caráter, o mesmo valor moral de Jesus, aí sim, aí você conseguiu fazer a travessia. Aí você é realmente o ser humano que você deveria ser e você conseguiu a salvação, mas nenhum de nós conseguiria. Qualquer um de nós, quando se compara com Jesus, se sente como um nadador que não consegue nadar poucos metros, nos milhares e milhares de quilômetros que deveria. Qualquer um de nós se sente muito, mas muito aquém do que precisava. E a Bíblia vai dizer isso, o padrão de ser humano bom que nós deveríamos ser para ser salvos é Jesus. Ninguém chega lá, por mais que se esforce. Sabe, essa ideia tradicional, ela está realmente muito encravada em nós. Eu já vi muitas pessoas que passaram por aqui dizendo: Jorge, é que eu não vivo muito com Deus, pensando bem, eu não vou muito na igreja, mas eu sou uma pessoa boa. O que está por detrás disso? A ideia da escada, a ideia do eu vou me esforçando para ser uma pessoa boa, e no final das contas eu vou ser salvo, e essa ideia não tem absolutamente nada a ver com a fé cristã. Para a fé cristã, o que nós fazemos de bom não resolve a questão da salvação, e mais, se nós não cuidarmos, se nós não nos atentarmos, o que nós fazemos de bom pode até nos separar ainda mais de Deus, pode ainda nos atrapalhar na questão da salvação, e eu vou retomar esse assunto com vocês ainda no final, tá bom? Mas Jorge, então tá bom, se não é uma escada onde eu me esforço para subir, como é que é a salvação? Bom, a salvação, pessoal, a gente até poderia usar como símbolo uma escada, mas não uma escada que sobe. A gente poderia usar como símbolo da salvação uma escada que desce. Como assim, Jorge? A ideia do cristianismo, ela é muito interessante. Imagine que existe um abismo onde nós nunca conseguiríamos nos aproximar de Deus, por mais que a gente se esforce. Mas Deus está lá, nos amando e vendo a situação de pecado onde a gente está. Ele está vendo a teia que a gente se meteu e não consegue mais sair. E Deus não fica indiferente, Deus não fica parado. Esse Deus que vê a gente ao longe, sem conseguir chegar até Ele, então Ele vai até nós. Na metáfora dos nadadores, é como se Deus então saísse da África a nado e chegasse até a gente. Não é nós que vamos até Ele, é Ele que vem até nós. Não é nós que subimos a escada, porque isso seria impossível. É Deus quem desce do céu até nós, para nos salvar. Então, o cristianismo é possivelmente a única religião do mundo que inverte o movimento de salvação. Não somos nós nos esforçando para chegar até Deus, mas é Deus se esvaziando para chegar até nós. Um quadro que pode te ajudar muito a entender isso é o seguinte: imagina que de um lado estamos nós, que a Bíblia vai garantir que todos, sem nenhuma exceção, somos pecadores, Romanos 3:23, e por causa disso merecemos a morte, Romanos 6:23. Do outro lado nós temos Jesus, que é o Filho de Deus, e que por isso Ele merece a eternidade. E agora, o que acontece? Jesus, ele veio até o mundo, ele ensina diversas coisas, mas o ponto alto do seu ministério, sem dúvida, está na sua morte e ressurreição. Quando Jesus vai na cruz por nós, o que ele está fazendo basicamente é trocar de lugar. Ele assume o nosso lugar de pecadores, merecedores da morte, e Ele assume essa morte sobre si, não só uma morte física, uma morte espiritual também, se sentir afastado de Deus. Você lembra quando Jesus está na cruz, Ele ora: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ali Ele estava se sentindo separado de Deus, existia uma dimensão espiritual ali. E Ele fez tudo isso para que a gente fosse perdoado dos nossos pecados. E aqui tem algo que às vezes a gente não fala. Nós comentamos sim muitas vezes na fé cristã sobre perdão dos pecados, na Santa Ceia, em diversos momentos. O que às vezes talvez a gente não se dá conta é que não é um perdão gratuito.
O perdão dos nossos pecados, ele custou a vida de Cristo. Ou seja, a gente só é perdoado porque outro alguém pagou o preço dos nossos pecados. Jesus, quando ele foi na cruz, ele não estava indo lá porque era bonito, ele estava indo lá porque ele estava assumindo o meu lugar, o teu lugar, era para nós estarmos lá. Mas a questão da salvação não é só Jesus assumindo o nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Não, tem um outro movimento que às vezes a gente não fala. É uma troca completa. Jesus assume o nosso lugar para que a gente possa assumir o dele. Isso é muito importante. Jesus é o Filho de Deus que merece a eternidade. E quando nós cremos em Jesus, nós assumimos o lugar de filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus conforme a Bíblia. Nós nos tornamos através do que Jesus fez filhos de Deus. E nós só podemos chegar no céu porque Jesus conquistou esse lugar para nós. Eu li essa semana uma história muito interessante que me lembrou disso. Conta-se que uma vez, um senhor idoso, muito idoso, se envolveu num crime e foi descoberto. Esse senhor idoso era alguém que tinha inclusive lutado na Segunda Guerra Mundial e tinha sido um herói de guerra. Bom, alguns soldados então foram até a casa daquele senhor idoso, então infelizmente para prendê-lo, porque afinal de contas ele cometeu um crime. Chegaram lá, viram um senhor acabado pela idade, fraco, magrinho. E quando eles foram levantar ele para levar ele preso, viram que embaixo do casaco tinha uma medalha de honra do exército. Naquele exato momento, aqueles soldados pararam o que estavam fazendo e bateram continência. O que a Bíblia nos diz é que nós recebemos a medalha de honra de Jesus. Quando ele morre na cruz, ele não só assume o nosso lugar, mas nós assumimos o dele, a medalha de honra de tudo aquilo que ele é e fez, ela foi dada para nós. Mesmo que nós somos pessoas fracas, fraquinhas, doentes, que nem esse Senhor, mesmo que nós não somos merecedores, somos criminosos, nós ganhamos a medalha de honra de Jesus. E agora quando Deus nos olha, Ele não nos olha mais através do nosso pecado, Ele nos olha através do seu Filho. Existiriam uma centena de versículos bíblicos que eu poderia citar para vocês para embasar isso, e posso fazer em particular se vocês quiserem. Eu vou colocar nesse momento está em 2 Coríntios 5, 21, diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus assume o nosso pecado, para que através disso nós nos tornássemos justos diante de Deus. Na teologia nós chamamos isso aqui, essa dupla troca, de justificação. Se em algum momento você vê isso, a doutrina de justificação é isso, é como Deus nos torna justos através de Jesus. John Stott, que foi um dos maiores líderes da igreja cristã ocidental britânico, hoje já falecido, ele escreveu assim: a essência do pecado está em nós, seres humanos, nos colocarmos no lugar de Deus, como a gente viu semana passada. Ao passo que a essência da salvação está em Deus se colocar em nosso lugar. Nós nos colocamos onde só Deus merece estar. Deus se coloca onde nós merecemos estar. A salvação vem disso. Deixa eu dar uma imagem bíblica para você entender o que está acontecendo aqui. Antes de Jesus, a religião judaica antiga tinha o seguinte costume: quando uma pessoa pecava, o que ela tinha que fazer? Ela comprava um cordeiro e ela levava esse cordeiro até o templo. O sacerdote, então, simbolicamente transferia a culpa daquela pessoa que havia pecado para o cordeiro. E aí depois eles sacrificavam aquele cordeiro. Afinal de contas, a consequência do pecado é a morte. Mas se tinha a ideia de que o cordeiro então pagou pela culpa da pessoa. A culpa transfere e ele é sacrificado. Aí você vai entender que quando João Batista viu Jesus, ele falou em alto e bom tom: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus é exatamente esse, que veio assumir a nossa culpa, o nosso lugar. E aí você vai ver que essa frase, ela é inclusive muito usada nas missas da Igreja Católica Romana: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso
que nos salva. E aí, de repente, a gente chega nesse momento agora, e a gente se pergunta a seguinte questão: tá bom, Jorge, entendi o que você veio falar, mas tinha que ser numa cruz? Deus não podia simplesmente nos perdoar e pronto, lá de cima do céu? Ele precisava descer do céu para fazer isso, não podia simplesmente dizer: estão perdoados e pronto. Não dá. Sabe por quê? Para você entender isso, pensa, por exemplo, numa dívida. Uma dívida, ela não desaparece. Alguém precisa arcar com ela, correto? Vamos dizer, por exemplo, que nesse último final de semana você recebeu uma visita na sua casa. E quando a visita foi sair da sua casa, ela deu uma ré muito mal feita e ela arrebentou com o teu portão. Ela deu uma ré que destruiu o teu portão lá e deu um maior prejuízo. Bom, ou aquela pessoa vai pagar ela mesma o prejuízo, ou você vai assumir esse prejuízo, mas aquele prejuízo não vai simplesmente desaparecer. Alguém vai ter que arcar com ele. Quando nós também somos ofendidos com uma pessoa, pensa agora aqui comigo, qualquer pessoa que nos ofenda, a gente sente lá no fundo que aquela pessoa agora é como se ela tivesse uma dívida com a gente. E a gente também pode agora, de alguma forma, cobrar essa dívida de alguma maneira, magoando aquela pessoa de volta, seja com as nossas palavras, seja com o nosso silêncio, a gente pode cobrar essa dívida. Ou a gente pode perdoar. Só que perdoar significa que eu fiquei no prejuízo, ela fez algo para mim e eu não vou fazer nada para ela, fiquei no prejuízo. O que é importante você entender é que perdoar significa que o ofendido decide arcar com o prejuízo para liberar o culpado. É isso que é perdoar. Se vingar, ao contrário, é você cobrar o prejuízo do outro. Perdoar é o ofendido mesmo arcar com o prejuízo para liberar o culpado. Aí você entende, porque quando Deus decide nos perdoar, Ele mesmo precisou arcar com a conta. Uma das doutrinas mais fundamentais do cristianismo é que Jesus é Deus. Jesus não é simplesmente uma criatura celestial, não é um anjo, não. O cristianismo afirma que Jesus é Deus, não o cristianismo. O próprio Jesus falou que Ele era Deus em diversos momentos. Tem um momento, por exemplo, que Jesus cura um paralítico e perdoa os pecados dele, e todo mundo fica chocado, mas não que Ele curou o paralítico, eles ficam surpresos que Jesus perdoou os pecados, porque só Deus pode perdoar, Ele que é o ofendido. Jesus se colocou no lugar de Deus, e em outros momentos Ele falou abertamente que Ele é Deus. Então por que Jesus morre? Muito bem, porque Deus estava assumindo a nossa dívida, Ele mesmo, para poder liberar aqueles que realmente eram culpados. Sabe, essas histórias, essa história de Jesus assumir nosso lugar e nós assumirmos o dele, é algo tão grandioso, tão maravilhoso. E em alguns momentos, quando a gente vê histórias como essa, a gente se emociona. Eu queria contar para vocês uma história de um filme que eu assisti esse ano, e foi um filme que marcou muitas pessoas, e desculpa se você não viu, porque eu vou contar o filme. Se você quiser, pode dar um mute aqui no vídeo por 2 minutos, se você não quiser ouvir o final do filme. Estou falando do Milagre da Cela 7. O Milagre da Cela 7 conta a história do Memo, que é um adulto, e com sérias deficiências intelectuais, que acaba por acidente se envolvendo, sendo acusado injustamente por um homicídio. Ele tenta ajudar uma garotinha, mas enfim, aquela garotinha acaba morrendo, e ele acaba sendo agora condenado injustamente pela morte da menina. Enquanto ele aguarda a sua execução, ele passa alguns dias na cela 7, por isso o nome do filme. Lá os colegas de cela, vendo e conhecendo ele, percebem que ele é inocente, e começam a ver vários planos, a tramar várias ideias de como eles poderiam finalmente inocentar e livrar ele da morte certa. E enquanto o filme vai indo, todas essas tentativas vão dando errado, até que chega no final um momento muito triste, onde eles entendem, não tem mais como a gente salvar ele, ele vai morrer. Então, um colega dele, o Yusuf, uma pessoa que no filme é muito castigada pela culpa, ele tem uma última ideia desesperada. No último momento, quando o Memo está indo para a forca, eles trocam de lugar. E o Yusuf bota o capuz e assume o lugar do Memo, e é enforcado no lugar dele. O que a Bíblia vai dizer para nós é isso:
A nossa situação na justiça de Deus é essa. Estamos condenados, sem nenhuma perspectiva, nada que possa salvar nossa pele. Mas na hora certa, o próprio Filho de Deus assumiu o nosso lugar e morreu no nosso favor. A diferença de Jesus para o filme é que no filme era um culpado morrendo por um inocente, mas Jesus é um inocente morrendo pelos culpados. Isso foi o que Jesus fez por você. E quando eu vi esse filme do Milagre na Cela 7, eu vou admitir para vocês que eu chorei. E eu chorei por pensar, Deus fez isso por mim também. Assim, se você quer ter uma imagem da salvação, você pode pensar numa escada onde Deus desce até nós. Eu vou te oferecer mais uma imagem que é muito importante. Pense na salvação como um presente, não como uma medalha de quem consegue conquistar algo, mas um presente que é ganho sem nenhum merecimento. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2, ele vai dizer o seguinte: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Olha só, isso não vem de vocês, não é vocês que conseguem se salvar, não dá. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E aí depois ele ainda deixa mais claro impossível. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. A salvação não é uma recompensa pela prática de boas obras. Salvação é um presente que você não merece, que eu não mereço, mas que Deus dá, mesmo assim, por amor. Bom, se a gente entende isso, nós vamos viver de maneira completamente diferente. Por exemplo, na visão tradicional de salvação, Deus nos aceita baseado no que nós fizemos. Sou o meu próprio Salvador. Mas na visão cristã de salvação, Deus nos aceita baseado no que Jesus fez. Ele é o meu Salvador. Na visão tradicional, eu obedeço a Deus, me esforço, logo sou salvo. Na visão cristã, sou salvo, logo obedeço. Jesus vem ao meu favor, por gratidão, por amor. Agora, o mínimo que eu preciso fazer, que eu posso fazer, é obedecer. Talvez as pessoas, com a visão tradicional de salvação, ou com a visão cristã de salvação, elas vão conviver lado a lado. Talvez elas até vão vir na mesma igreja, talvez elas até vão sentar uma do lado da outra. Mas elas vão viver a sua vida de fé e a sua vida de maneiras completamente diferentes. A grande diferença está, por exemplo, na motivação. Na visão tradicional, nós fazemos o bem e obedecemos a Deus pelo medo de sermos castigados por Deus, pelo medo de ir para o inferno, pelo medo de não evoluir, qualquer coisa assim. Na visão cristã de salvação, a nossa motivação é a gratidão. Na visão tradicional é peso, na visão cristã é leveza. Eu amo esse Deus, depois de tudo que Ele fez por mim, eu quero servi-lo. O resultado da visão tradicional de salvação é ou orgulho ou culpa, porque ou eu consigo chegar nos meus padrões que eu acredito ser de salvação e me orgulho, afinal de contas, eu consigo muito mais do que outras pessoas. Eu sou o nadador que nadou 60 quilômetros e fico rindo daquele que morreu afogado alguns quilômetros atrás. Ou eu não consigo, eu analiso de fato e vejo que eu ainda estou muito aquém daquilo que eu precisaria ser e me sinto culpado. Normalmente, quem vive a visão tradicional de salvação vai transitar entre esses dois polos, orgulho e culpa. Mas se a gente entender o Evangelho, a boa notícia que Jesus traz, o resultado é o amor. Afinal de contas, se eu fui tão amado por Deus, eu também preciso amar as pessoas que estão ao meu redor. Timothy Keller, pastor e escritor best-seller do The New York Times, ele diz o seguinte: em Cristo me descobri aceito pela graça, não apenas apesar das minhas falhas, mas porque eu estava disposto a admiti-las. O evangelho cristão diz que sou tão falho que Jesus precisou morrer por mim, mas ainda assim sou amado e valorizado, e Jesus fez questão de morrer por mim. Isso leva ao mesmo tempo a uma humildade profunda e uma profunda confiança. O que o Timothy Keller vai dizer é que se existe algo que pode nos afastar de Deus, é nós acharmos que nós somos bons o suficientes. É nós acreditarmos que aquilo que a gente faz de bem pode chegar até Deus. Porque enquanto a gente fica fazendo isso,
Nós ainda estamos tentando sermos os nossos próprios salvadores e nós não reconhecemos o amor de Jesus. Enquanto a gente acha que a gente dá conta do recado, mais umas braçadas a gente chega na África, a gente está cada vez mais longe de Deus. Por isso Jesus falou que muitas vezes publicanos e pecadores entrariam antes do que os religiosos no reino de Deus. E o Timothy Keller fala que entender que ele é salvo, não apenas apesar das suas falhas, mas justamente porque ele está disposto a admitir as suas falhas, a sua fraqueza. Ele reconhecer e viver o Evangelho, torna ele ao mesmo tempo uma pessoa humilde, ou seja, ele não é orgulhoso, ele sabe que tudo que ele ganhou de Deus é graça, não é nada merecido, ele se torna uma pessoa humilde, mas ao mesmo tempo uma pessoa confiante, que não é atormentada pela culpa, porque a justiça de Jesus é nos dada. A gente chega nesse momento e a gente pode se perguntar o seguinte: muito bem, Jorge, o que eu faço então? Jesus fez tudo, o que eu faço? Qual é a minha parte? Isso acontece automaticamente? Não. Bom, você vai lembrar que na semana passada nós falamos que pecado é viver sem Deus no centro da minha vida. Importante que você entenda isso. Pecado é viver sem Deus no centro da minha vida. O que eu faço diante daquilo que Cristo fez por mim? Primeiro, eu confio que o que Jesus fez, aliás, vou dizer assim, confie que o que Jesus fez, não o que você faz, é o que te salva. Primeira coisa, não bata no peito dizendo, eu dou conta, eu sou uma pessoa boa, eu vou no céu porque afinal de contas eu sou uma pessoa decente. Não, começa por ali, dizendo, eu não dou conta, mas eu confio que o que Jesus fez por mim, totalmente suficiente. A minha confiança não está em mim mesmo, eu não sou o meu próprio Salvador, a minha confiança está totalmente naquele que assumiu o meu lugar na cruz, e que ressuscitou, para que eu pudesse viver com Ele. Segunda coisa, se arrependa. Mas quando eu digo de arrependimento, a gente não está falando de se arrepender por uma coisinha aqui, uma coisinha ali, talvez eu preciso melhorar isso aqui um pouquinho. Entenda, o ser humano não é um ser humano assim, levemente imperfeito, que precisa ser mudado. Não, mudar algumas coisinhas, não. É alguém que está completamente perdido pelo pecado e precisa ser completamente salvo e transformado, precisa ser uma nova criatura de acordo com a Bíblia. Então quando a gente fala de arrependimento, é muito mais do que um errinho aqui, um ali. A gente precisa se arrepender por toda a maneira como nós conduzimos a nossa vida. Precisamos nos arrepender por ter colocado outras coisas no centro da nossa vida. A gente precisa nos arrependermos por termos colocado o trabalho, a família, por termos colocado o sucesso, qualquer coisa como fonte primária da nossa felicidade, do nosso sentido, do nosso valor. Se arrependa pela maneira como você tem conduzido a sua vida, sem Deus, ou com Deus lá num cantinho. Terceira coisa, se comprometa a viver com Deus no centro da sua vida. Faça desse Deus o seu sentido, a sua noção mais profunda de valor, a sua principal fonte de felicidade, de paz. Faça da vontade dEle o teu guia de vida. Faça dEle o centro do seu coração. Uma das coisas que muitas pessoas não entendem é que Deus não entra na nossa vida no cantinho, Ele entra no centro, Ele entra sendo Deus, Ele não pode entrar sendo outra coisa. Se a nossa vida for um carro, Ele não entra nela para ficar no porta-malas, nem no banco de trás, nem no banco do carona, Ele entra para ser um motorista. Decidir viver com Deus significa uma mudança completa de atitude, de mentalidade, onde nós não vivemos mais para nós mesmos, não vivemos mais para glorificarmos e engrandecermos a nós mesmos, não vivemos mais do jeito que a gente quer. Nós entregamos não só uma parte, mas toda a nossa vida para esse Deus. Afinal de contas, aquele que nos criou e depois aquele que nos salvou com a sua própria vida, merece todo o nosso coração. E eu queria que nesse momento você refletisse um pouco a partir de um vídeo. A gente vai assistir um vídeo e logo depois desse vídeo nós vamos ter um momento de oração e ainda um pouquinho de interação no chat. Fica com a gente, assista esse vídeo e reflita naquilo que Deus fez por você.
a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e
vale a pena morrer para que outros possam. Um dia, Deus nos amou tanto, que achou que valeria a pena dar o seu único filho, porque essa era a única maneira de me salvar e de te salvar. Diante disso, ou você continua vivendo do mesmo jeito, sendo o Senhor do teu próprio coração, ou você reconhece o amor dele e deixa esse amor moldar a sua vida. Em resposta à gratidão, em gratidão ao que esse Deus fez, você entrega a sua vida a ele e deixa ele ser o centro do teu coração. Se você quer convidar esse Deus para ser o centro do teu coração, nessa noite, ora junto comigo. Senhor Jesus, me perdoa, porque até então eu tenho vivido sem ti, porque eu tenho deixado outras coisas ocuparem o centro da minha vida. Mas eu me arrependo. Me arrependo do meu pecado. Eu quero te pedir para que tu entres na minha vida, para que tu sejas o Senhor do meu coração. A minha vida é tua. Seja o meu Senhor e o meu único Salvador, de agora para sempre. Amém. Que Deus te abençoe muito. E se você fez essa oração junto comigo nessa noite, pela primeira vez, se você está começando a sua caminhada de fé, manda um WhatsApp para mim ou para o Tiago, ou para algum cristão maduro que você conheça, mas permita que alguém te acompanhe nessa caminhada, que vai ser algo realmente bastante importante, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente, que Deus nos abençoe ricamente. Bom, pessoal, queria agradecer aí o pessoal que está nos acompanhando. Vou dar alguns avisos breves. Semana que vem nós vamos continuar essa nossa caminhada com o terceiro encontro. Fé não é acreditar em Deus. Achava que fé é acreditar em Deus? Não é. Então, não perca essa caminhada. Continua na semana que vem de uma maneira muito importante e especial. Fé não é acreditar em Deus. Domingo, nós vamos ter o último encontro da série Aprendendo a Esperar. Vamos falar sobre esperança. A pessoa que espera sem esperança, ou a pessoa que espera com esperança, tem uma grande diferença. E nós vamos falar sobre isso nesse domingo, ao vivo, às 8 horas, pelo Facebook. E se você cansou um pouquinho dessa questão do online, quer estar com a gente ao vivo aqui, presencialmente na Meuc, no domingo, faça sua inscrição pelo WhatsApp, a qualquer momento, reserve a sua vaga e venha aqui com a gente. Mas lembramos que a inscrição, ela é realmente obrigatória e muito importante para que a gente não exceda o número máximo de participantes. Se você também quer manifestar a sua gratidão a Deus de forma prática, a Bíblia nos ensina a fazermos isso em forma de ofertas. Se você quer dedicar a sua oferta com a nossa comunidade, aqui da Meuc de Palmitos, Caibi, Chapecó, você pode fazer isso através de depósito bancário, conforme os dados estão aparecendo aí na sua tela. Também um aviso ainda muito importante: no domingo, dia 27 de setembro, depois da nossa transmissão, nós vamos ter um momento rápido com vocês sobre agradecer e planejar juntos. Vamos fazer um breve apontamento das coisas que passaram com a gente nos últimos meses, para que vocês entendam, e nós vamos falar um pouquinho também das coisas que nós estamos projetando para a nossa frente. Se você é visitante, está convidado a participar também, mas é um momento especialmente pensado para as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Quer estar junto, agradecendo e planejando junto com a gente? No domingo, dia 27, depois da transmissão, guarde ainda 15, 20 minutinhos para nós conversarmos, tá bom? Então, no mais tardar, até este domingo, às
20 horas. Deixa eu só ainda dar uma boa noite para o pessoal que está nos assistindo aqui. Uma boa noite para a Diana, para a Simone, para a Dona Ilma, para o Marcelo, para a Grazi, para a Nádia, para a Thalita, que legal, para a Ivete, para a Rose também, para a Ivânia, para a Vivian, para a Melânia, para a Giovana, legal, para a Isanete, para a Nádia, para a Nilda, para a Eveline, para o Daniel, para a Yula, e aqui são as pessoas que nesse momento eu pelo menos consigo ver, para a Rosana também, e para todo mundo que está nos assistindo. Uma boa noite, que Deus abençoe ricamente a sua semana, e lembre sempre daquilo que Jesus Cristo fez por nós.